Então vamos nessa, gente. Uma vez que eu nasci de novo, a gente precisa crescer. Todo bebê precisa crescer, e essa é a nossa série de domingo. A gente está falando que já passou da hora de crescer, gente. E esse crescimento é legal, porque é a ordem natural das coisas. Se uma criança nasce, o próximo passo é ela começar a crescer. E você que é mãe, você que é pai, se você tem um filho e ele não cresce, parou o crescimento é sinal que tem problema. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza, porque o normal, o natural é um crescimento constante. Que desde que é gerado, vai crescendo, vai crescendo. Já falei isso, até um certo limite. Daqui a pouco não tem mais jeito, tem que nascer para continuar. Você só nasce para continuar crescendo. O crescimento que acontece desde que você é gerado. Espiritualmente é da mesma maneira. Nós fomos gerados espiritualmente em Cristo Jesus. E precisamos crescer. E Deus, Ele já preparou esse ambiente do crescimento, está escrito. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, o crescimento dos santos, para o desempenho do seu serviço, não é isso? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças. Olha o que ele está dizendo, crianças espirituais. Não tem como, gente. Se você não amadurece espiritualmente, você continua criança, você não vai desfrutar de tudo que Deus tem para você. Assim como nenhum pai maluco pega uma nota de R$100 e dá na mão de uma criança de 3 anos. Tu não vai dar. Para que tu vai dar R$100 na mão de uma criança? Vai comprar tudo de bala. Vai se encher de doce, de açúcar, vai se arrebentar. Não tem maturidade para receber R$100, tem? Então, se eu e você também não tivermos uma certa maturidade, Deus não consegue nos abençoar. Não é nem porque Ele não quer, é porque se Ele te abençoa, você pega aquela bênção e se destrói. Uma criança pegar R$100 e comprar tudo de bala, Felipe, é para ela mesmo se destruir. Da mesma maneira, se eu não tenho maturidade para lidar com as bênçãos de Deus, eu vou me destruir. Deus está vendo isso. Deus, Ele conhece a tua maturidade, Ele sabe como te abençoar sem você se arrebentar. Por isso, tem uma frase na igreja, Deus está preparando uma bênção para você. Ele não está preparando bênção para você. Ele não está preparando bênção para você. A Bíblia diz que lá em Efésios, que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deixa eu te falar algo, as bênçãos já estão prontas. Entende? Deus não está atrasado. Deus é o Deus do tudo pronto. Então Ele não está preparando a bênção para você, Ele está preparando você para receber a bênção. Então muitas vezes nessa jornada a gente vai crescendo, aprendendo, amadurecendo, e aí Deus, meu filho cresceu, minha filha cresceu, recebe aí o que você está querendo. Quem está entendendo isso? É importante entender isso, senão a gente joga tudo na conta de Deus. Por que ainda não aconteceu? Por quê? Por que não? Olho para o meu comportamento, para o meu estilo de vida para ver. Amém, queridos? Então é isso aí, para que não sejamos mais como crianças arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia, com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça da igreja, que é quem? Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. Então, Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo. Nós somos o corpo. Ele está dizendo que o próprio corpo, nós bem ajustados e consolidados, pelo auxílio de toda a junta, pela participação de cada parte, efetua seu próprio crescimento. Eu e você, nós ajudamos os outros a crescerem. Ajudamos os outros.
Amém, queridos? É isso aí. Então Deus, como um bom pai, deseja que seus filhos se desenvolvam. É claro, todo pai quer ver o filho crescido. E aí a gente já falou tudo sobre isso. O alvo, o que é crescer? É se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Crescer aqui não é em estatura de altura, gente. Crescer aqui é numa maturidade de comportamento, gente. Crescer no caráter de Cristo em mim. Se eu entreguei a minha vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em mim, é o caráter de Cristo em mim. Quem sabe que o Espírito Santo é o Espírito de Deus? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus habita em mim, toda aquela característica do fruto do Espírito habita em mim. São 9 características, quem lembra? Amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso habita no meu interior. São características que formam a personalidade de Deus. Que é isso, pastor? Deus tem personalidade? É claro que tem, ele é uma pessoa, ele não é uma parede. Afinal de contas, você só tem personalidade porque Deus tem personalidade. Porque você foi feito à imagem e semelhança dele. Se ele não tivesse personalidade, você não teria. Você tem personalidade? Meu Deus, não sabe? Você tem personalidade, igreja? Deus tem personalidade. Só que a personalidade dele, essa que está a diferença. A minha e a tua personalidade foi afetada pela influência do pecado. A dele não. A personalidade dele é perfeita. Nós não. Infelizmente, a influência do pecado faz com que traços da nossa personalidade, que são até características boas, Sheila, ele criou para ser boa. Mas o pecado faz a gente se manifestar errado. Por exemplo, a pessoa que é muito impulsiva, tal. Deus colocou nela Pedrão. Eu dou o exemplo de Pedro, né? Pedro era muito impulsivo e tal, mas ele foi o líder da igreja. Então percebe, Deus colocou uma personalidade dele para liderar. Só que na influência do pecado ele fazia besteira. Por isso que Jesus falou para ele, ó, quando você se converter, você vai ajudar seus irmãos. Então percebe, gente, isso é muito importante. Então o alvo de todo cristão deve ser cada vez mais crescer em maturidade. Quanto mais maduro espiritualmente eu estou, mais eu manifesto as características do caráter de Deus. Quem está entendendo? E aí o Espírito Santo falou essa frase aqui para o pastor Hélio, eu peguei. Olha que coisa triste. Minhas igrejas crescem em número, em contrapartida, diminuem a prática de ser a minha. Não é triste, gente? A igreja evangélica só cresce no Brasil. Mas será que o comportamento dos cristãos está fazendo a diferença lá fora? Será que a igreja cresce em número, mas não cresce no caráter de Deus para demonstrar a diferença? O Brasil é um país cristão, porque é conhecido por tanta roubalheira, por tanta... E vou te dizer, os evangélicos dizem as pesquisas, somos mais de 70 milhões no Brasil. Somos mais de 70 milhões. E a estatística é que até 2030 sejamos a maioria em detrimento dos católicos. 70 milhões de pessoas nesse país não conseguem expressar o caráter de Cristo para transformar esse país? Imagina 70 milhões de pessoas com o caráter de Jesus andando pelo Brasil. Esse é o plano de Deus. Vamos diminuir isso. Vamos diminuir? Vamos chamar para nós? Imagina, 110 deve ter aqui hoje pessoas com o caráter de Cristo impactando São Cristóvão. Conversão não é virar crente para a igreja. Conversão, cara, é mudar por dentro e expressar o caráter de Cristo. E a gente precisa crescer nisso. Senão me torno um religioso. Aquilo que eu sempre falo, me encosto na religião, Giovanni. Sou crente porque eu uso camisa social, porque eu uso terno. Sou crente porque eu uso vestidão.
Sou crente porque eu sou do coque. Sou crente porque eu falo, aleluia, Pai do Senhor, varão. Amém, glória a Deus. Ei, vaso, profeta. Não, você não é crente por causa do teu evangeliquez. Você é cristão porque você nasceu de novo. E a manifestação dessa característica tem que sair. E vai sair no momento que você for espremido. Aqui dentro da glória a Deus, aleluia, mole, eu quero ver lá no teu trabalho, quando você for perseguido, o que sai de você. Quando você é espremido. E eu também. Quando você é desafiado. Quando a tua honra é tocada. Quando a honra da tua família é tocada, o que sai de você. Leva o desafio. Comigo não tem essa, pastor. Vai saber de onde eu saí. Rapaz, tu já morreu, hein? Ah, porque eu sou assim mesmo. É mesmo? Então você precisa crescer. Dou um boi para não entrar, mas eu, pastor, eu dou um boi, mas se mexer comigo, quando eu me espalho, ninguém me junta. Meu Deus, tem que mudar. Tu já morreu, cara. Tu já morreu. Presta atenção, vamos crescer no caráter de Cristo. É muito normal, gente, eu não tiro assim de ninguém, não trago esse peso. A pessoa entregou sua vida a Jesus agora, é novo convertido, está crescendo. É muito normal. Vai manifestar ainda alguns comportamentos. Agora, eu estou 1 ano na igreja. Estou 2 anos na igreja. Estou 3. Estou 4. Estou 10. Ainda estou fazendo fofoca. Estou 15. Jesus, esse bebê não cresce. Tome-lhe mamadeira. Vai chupetinha na boca. E o pastor tá. Bota aí, Ronald, segura esse que eu fico com esse aqui. Ajuda aí, Giovanni, pega esse. Vamos embora. E tá, Jesus. Vamos crescer, igreja. Vamos crescer. Porque quando a gente cresce, Cristo é glorificado na nossa vida. Então é muito normal. E a gente está falando de diversas características de maturidade, né? Para a gente poder fazer a diferença. Então a verdadeira maturidade sempre se manifesta no comportamento. Não é uma questão assim, eu tenho 60 anos e sou maduro. Será? Eu vou olhar para o teu comportamento para dizer se você é maduro ou não. Porque de repente o tempo passou e você não amadureceu, só envelheceu mesmo. E eu também. De repente eu estou com 42, mas estou só ficando velho, amadurecendo, que é bom nada. Quem está entendendo isso? Então sempre é um comportamento. Tá, gente? E aí depois a gente falou sobre algumas fases do crescimento. A gente falou sobre infância, depois nós falamos sobre meninice. E depois nós começamos a falar sobre a maturidade. Em cada fase dessa, está tudo no YouTube. A gente falou de cada característica que se manifesta em cada fase. E na semana passada, e eu quero terminar hoje, a gente começou a falar sobre maturidade. Na maturidade a gente fica mais quieto. Todo cristão espiritualmente maduro, ele é generoso. Porque é criança que não gosta de dividir nada. Quem não gosta, vai dar um brinquedo para a criança, fala para emprestar para o amiguinho para tu ver. É meu! Até empresta. Quem já teve filho que tu obrigou a emprestar o brinquedo, ele vai lá e empresta. E volta chorando para você. Criança. Não sabe dividir. A gente falou muito disso aqui semana passada. Eu não vou me prender hoje, tá bom? Porque eu quero avançar. E falamos de paciência também, esperar o tempo certo. Agora, cara, eu quero ir para mais alguns traços de maturidade. Eu quero falar mais 3 hoje. E aí eu quero te dar esse alento para o teu coração agora. Cara, eu e você estamos na estrada do amadurecimento. Não sai daqui achando que eu vim aqui para falar, para te arrebentar. Gente, nenhum pastor decente, digno, ele prepara uma mensagem para arrebentar com a igreja, não. Todo o desejo do nosso coração, que queima no meu coração, é que a gente aprenda.
para a gente poder crescer, só que às vezes crescer dói. E aí você pode ser confrontado com a palavra de Deus que vai ser falada, mas, cara, encare isso como uma necessidade que você percebe que você tem de crescer, porque eu também tenho. Quem está entendendo, gente? Quem é o maduro que está pronto? Não é, cara, não tem. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, são coisas, escute, que nós estamos buscando alcançar. Então não se culpe se você vê algo aqui que, caramba, eu ainda tenho esse comportamento. Tá bom, você ainda tem esse comportamento, então isso só significa que você tem que saber que você tem que crescer. É só isso. Significa que você não é crente, que você não ama Jesus, que você é pior do que eu, ou pior do que o do lado. Não tem isso, gente. É só para você. Para que a gente está falando das fases? Para você identificar em que fase você se encontra. E se eu me identifico em tal fase, eu tenho que agora dar o próximo passo para crescer. É só isso, amém, queridos? Então pega essa mensagem com esse coração. Então vamos lá. Características da maturidade. Todo cristão maduro, ele chega num patamar que ele começa a estimar pouco as coisas da terra, cara. Eu vou te dizer, a gente vai criando uma maturidade espiritual, essa terra vai perdendo a graça. Começa a olhar para algumas coisas assim, cara, aquele negócio vai saindo de dentro de você. Isso aí é um bom termômetro para você medir. Se você ainda é muito empolgado, e eu também, com coisas desse mundo, queimam muito ainda no teu coração, prazeres terrenos, prazeres momentâneos, coisas dessa terra, sabe, se prendendo a coisas, meu irmão, a gente tem que crescer, porque essa terra passa, essa terra é passageira, e eu vou te dizer, todo aquele que quiser se agarrar a essa terra, aos prazeres dessa terra, sofrerá, porque essa terra vai acabar, vai ruir. Jesus está voltando, cara. E quando a gente lê o Apocalipse, e a gente vê a vinda do Senhor, a gente vê que a vinda do Senhor acontecerá com destruição dessa terra. Então, se eu estou agarrado nessa terra, não vai dar certo. É entender e fazer uma diferenciação. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu me torno uma nova criatura, eu recebo vida espiritual, e eu começo a crescer no meu relacionamento com Deus, eu começo a crescer na minha maturidade espiritual, eu começo, cara, a considerar, eu começo a valorizar muito mais a presença de Deus e as coisas espirituais do que as coisas desse mundo. São fases que cada um de nós atravessamos. Então você pode até estar nessa fase que você sabe, cara, eu preciso crescer nisso. Vamos dar uma olhada na vida de Moisés. Eu quero dar o exemplo dele, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, o capítulo dos heróis da fé, a Bíblia dá um destaque muito legal para Moisés, né? Porque Moisés, você conhece a história dele, ele acaba sendo criado pela filha, legal, você está ligado, pela filha de Faraó. E ele cresce dentro de um palácio, gente. Cresce, se torna um cara inteligente, conhecedor das ciências do Egito. Quem sabe até um possível sucessor ao trono de Faraó. A gente não sabe o que aconteceria, né? Mas Moisés poderia ser um futuro sucessor de Faraó e de repente até se tornar Faraó do Egito, governador do Egito. Mas olha o que a Bíblia diz a respeito de Moisés. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés sendo criança. Sendo o quê? Ou seja, sendo maduro. Chegando nesse lugar de maturidade. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, de repente, em outra fase da vida, ele não consideraria essa possibilidade. De repente, ele cresceu muito envolvido
né, com a beleza do palácio, com as coisas boas do palácio, e de repente em outra fase, mais cedo, ele não consideraria isso. Mas a Bíblia diz que quando ele se tornou maduro, ele entendeu coisas que ele não entendia antes, e ele decidiu recusar e sair do palácio. Para fazer o que, pastor? Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios. Meu Deus do céu. Olha a escolha de um homem espiritualmente maduro. Ele abre mão de prazeres transitórios para estar na presença de Deus. Isso é muito sério, gente. Mas deixa eu te dizer, isso aqui não pode ser uma atitude, olha aqui para mim. Isso aqui não é uma atitude forçada. Não adianta. Isso aqui não é algo que você enfia goela abaixo de ninguém. Ah, você prefere estar em tal lugar, você prefere isso e aquilo que está na igreja, do que está no culto, você tem mais prazer nas coisas do mundo. Não é assim. Isso aqui é algo pessoal que acontece no interior quando a pessoa entende coisas. É um entendimento, é uma chave que vira no interior dela e ela entende, cara, essa terra é só prazer momentâneo, eu quero é estar na presença de Deus. Tem que mudar dentro da pessoa. Mudança externa, daqui a pouco passa, o mundo chama de novo, o mundo atrai de novo, ele vai para o prazer de novo. Tem que ser dentro. Olha o que aconteceu com Moisés, aconteceu uma mudança dentro dele, ó. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele não olhava ali, ele estava olhando a recompensa. Moisés não viveu por prazer momentâneo, ele viveu, cara, eu vou tirar aquele povo de lá, porque Deus me chamou para fazer isso, e a recompensa veio, cara. Então presta atenção, no auge da maturidade, ou numa maturidade, num patamar de maturidade espiritual, eu não troco prazeres temporários, cara, pela glória de Deus. Olha aí, ele entendeu que era melhor ser desprezado. Tipo assim, no mundo de hoje, vamos colocar dessa maneira, é melhor ser chamado de crente maluco, é melhor ser chamado de bitolado, é melhor ser chamado de o que quiser, do que desfrutar os prazeres desse mundo. Não por causa do agora, mas por conta da recompensa. Qual é a recompensa, pastor? Pedro perguntou isso para Jesus. Nós deixamos tudo e te servimos. Deixamos pai, mãe, casa. E aí, o que vai acontecer? Não há quem deixe tudo para me servir, que não receba 100 vezes nessa terra e por fim a vida eterna. 100 vezes nessa terra e de quebra a vida eterna. Que é isso, Jesus? Moisés entendeu isso. Então isso é característica de alguém que cresceu espiritualmente. Presta atenção, gente. Anota essa frase. Não é possível colocar coisas terrenas acima das espirituais e ainda assim querer crescer espiritualmente. Não funciona. Não funciona você colocar coisas dessa terra, escute, acima de Deus e da presença de Deus, dos princípios de Deus, dos valores de Deus e ainda assim crescer espiritualmente. Meu irmão, deixa eu te dizer, essa terra tem valores que não são do céu, hein? Cuidado, tem muita coisa que é permitido nessa terra, mas o céu não aprova. Tome cuidado.
Eu já te contei a história do holandês que foi julgado em Singapura? Não. Na Holanda, maconha é liberado. Você pode andar com a quantidade que quiser. Pode andar com a quantidade que quiser, não tem problema nenhum. Em Singapura, certa quantidade de droga dá até morte. O governo te pega, você é condenado à morte, se você estiver traficando droga. Em Singapura, as leis são duras contra a droga. Então, o holandês viajou para Singapura com a sua maconha. E está andando nas ruas de Singapura com a sua maconha, porque no país dele é permitido. E ele está bem tranquilo, para ele está com a lei do país dele na cabeça. Sabe o que aconteceu? Foi pego pela polícia, foi condenado a julgamento. Foi levado a julgamento. E ele estava bem tranquilo, porque ele ia chegar diante do juiz e falar, não, mas tranquilo, isso que pode. Só que ele estava em Singapura, ele não estava na Holanda. O juiz condenou ele à morte. E aí ele entendeu que, independente da cidadania dele holandesa, ele estava sendo julgado segundo a lei de Singapura. Deixa eu te explicar. Eu e você, independente da nossa cidadania terrena, nós seremos julgados pela lei do céu. Um dia estaremos diante de um juiz que não vai considerar o que pode e não pode nessa terra não, o que é legal para essa terra não. Ele vai considerar a lei do céu. É de acordo com os padrões do céu que nós seremos julgados. E o céu tem um padrão de viver, eu e você. E eu fico feliz pra caramba, porque eu sou teu pastor, te falo essa palavra, porque eu tiro toda a condenação de cima de mim. Se eu não te falar isso, Deus, você não avisou a eles, hein? A culpa é tua, mas eu estou te avisando, tá? Você será julgado de acordo com a lei do céu. Agora é contigo. E eu faço isso porque eu te amo pra caramba. Eu prefiro que você me chame de chato agora. Esse pastor perturba, pregação dele, meu Deus, fala disso, fala daquilo, mas lá no céu você me encontrando, pastor, obrigado pastor, aquelas mensagens que você pregou me alertou, abriu meus olhos, eu estou aqui, me ajudou, do que eu chegar aqui em cima, jogar um somebody love para cima de você, pode tudo meu irmão, fica à vontade, e tal, pode ficar tranquilo, vividão, tranquilo, Deus é amor, e tal, você não, somebody love, aí você lá no inferno, pastor pilantra, pastor, não, vou te avisar, esse é o meu papel, tenho a cara, gente como pastor tem uma grande responsabilidade com um rebanho que não é nosso, vocês não são de pastor nenhum, o pastor de vocês é Jesus, Ele confiou esse rebanho na nossa mão aqui para cuidar, mas vocês são de Jesus, e eu, essa semana passada aí, eu fiz uma troca, até falei com o pastor Roberto, estava com a moto do pastor Hélio, porque ele ficou com a minha, eu fiquei com a dele, então cara, eu com a moto dele, se eu não... com a minha moto eu paro em qualquer lugar, com a dele, eu pensava, não, outro dia eu também peguei a moto do pastor Roberto, fui lá para Niterói que ele me emprestou, não vou parar aqui, se fosse a minha eu parava, botei no estacionamento, por quê? Porque quando não é nosso, o cuidado tem que ser, vocês não são rebanho meu, vocês são de Jesus, eu tenho que cuidar muito bem, e o cuidado é esse, te ensinar a palavra de Deus, amém queridos? Então presta atenção, você não vai crescer espiritualmente se você teu coração ainda queima muito pela terra, não tem problema se ainda queima, você só precisa entender que precisa crescer e sair desse lugar, tá? Uma pessoa espiritualmente madura, não troca a glória eterna por prazeres, é isso. Então, meu coração não pode... vou falar algumas coisas aqui, porque eu passo dessa fase e já passei também. O meu coração queima mais pelo meu time de futebol do que por Jesus? Pela minha banda preferida do que por Jesus? Eu tenho mais prazer numa manhã de domingo de praia, ou de fazer qualquer coisa, do que estar na igreja cultuando ao Senhor? Preciso crescer, são sinais. Eu abro mão do culto por qualquer coisa? Pastor, Deus é minha prioridade, a igreja não, tá bom, então vamos conversar sobre isso, legal. A nossa igreja é uma igreja que não arranca o couro de ninguém.
A gente não tem culto segunda, terça, quarta, você tem que estar aqui na oração. A gente tem 2 cultos. Quarta e domingo só tem um. Então, beleza. Tem problema nenhum. Dentro de um mês são 8 encontros. Você veio em 6, veio em 7, veio em 5, aconteceu algo, tranquilo. Agora, dentro de um mês você veio 2 cultos. Cuidado. Não, pastor, mas eu preferi ficar com a família. Cuidado, com o lugar da tua família é aqui dentro. Para mim é um grande sinal, queridos. Eu vou te dizer. Para mim é um grande sinal. A pessoa aparece na igreja uma vez ou outra, está completamente fria espiritualmente. Não vem me dizer que está queimando por Jesus. Quem está queimando por Jesus não abre mão de cultuar. A verdade é essa. Você está queimando por Jesus, cara. Você está buscando a Deus ao longo da... Você pode buscar Deus em qualquer lugar. Igreja não é o único lugar que você busca Deus. Legal, tá? Mas você está queimando por Jesus, você está buscando a Deus, você fica ansioso para a quarta-feira chegar, você fica ansioso para o domingo chegar e cultuar com os irmãos. Mas eu volto a dizer, se não é o teu caso e nem o meu, não precisa você se sentir culpado, é só você entender, cara, realmente eu preciso mudar isso, é só isso, essa mensagem é só para isso. Está escrito, não deixemos de congregar. Porque geralmente quando eu pergunto para pessoas assim, não, mas a igreja não, Jesus sim, Deus é minha prioridade, a igreja quando dá, tá bom, qual foi o último culto que você fez na sua casa? Você está 2 meses sem vir na igreja, quantos cultos você fez na sua casa? Quando você reuniu sua família para orar? Ler a palavra? Não faz, querido, se você não vem aqui, não vem me dizer que você está fazendo em casa, são poucos que têm essa maturidade de buscar a Deus. Agora isso aqui te impulsiona para você queimar. Então você veio no dia certo. Diga assim, eu vim no dia certo. É que você está ouvindo isso, é importante. Porque faz todo sentido, gente. Se o meu coração está queimando, eu estou maduro espiritualmente, eu vou ajustar minha agenda para Deus. Eu não vou botar Deus na minha agenda. Vou ajustar, não. Por exemplo, hoje a gente foi lá, cara. Eu, Samuel, o Ailton está aí. Cadê o Fabrício? A gente foi dar uma corridinha. Escreveu na prova, perguntei logo, Samuel, que horas é a largada? Não, pastor, eu queria fazer uma prova de corrida, que horas é a largada? A largada é 7h30. Bom, 7h30, 10 quilômetros, dá para fazer em menos de 1 hora, 8h30 acabou, 9 horas estou em casa, vamos embora. Se pegasse o horário do culto, eu vou para a corrida? Domingo não é dia de crente para a corrida, cara, abrindo mão de culto. Abrindo mão de culto, domingo é do Senhor, meu irmão. Fomos lá, fizemos a nossa prática, foi maravilhoso, não foi? Não foi, Fabrício? Foi ótimo. Demos a nossa corridinha, todo mundo fechou 10 quilômetros e estamos aqui. Eu falo para eles, a gente corre junto, a gente treina junto, a gente adora junto. Não vamos abrir mão. Se vier com compromisso para cima de mim, pegando o culto, nem me chama. Se for na minha casa me visitar, vou te dar a chave, vou te deixar lá à vontade, vou no culto ali, daqui a pouco eu volto, fica à vontade, geladeira tem comida, micro-ondas está ali, faz o que tu quiser aí, estou indo para a igreja. Não, vai, porque se eu aceito a visita nesse domingo hoje, domingo que vem Satanás manda outro. E no outro domingo manda outro. E no outro domingo manda outro, porque ele já entendeu que se eu recebo visita, eu fico em casa. Estou falando de modo geral diversas coisas que acontecem para nos impedir. O carro quebrou, eu vou de Uber. A moto não pegou, eu largo a moto para lá, eu vou adorar meu Deus, cara. É a minha prioridade, não vou ficar sem. Então, cara, a gente vai ver que a força da vida de Deus em mim me empurra para perto dele, aleluia. Tem preço um culto como esse, um momento de adoração que a gente adorou a Deus? Lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, está escrito assim, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Olha só como é que a Bíblia coloca. Se alguém está amando muito o mundo, significa que o amor de Deus está comprometido. Gente, isso é só aqui um sintoma. A Bíblia está mostrando um diagnóstico, porque tudo que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ele ainda vai dizer assim no verso 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Foi isso que Moisés entendeu. Então presta atenção nessa frase, que legal. O problema não está em possuirmos uma vida social. O problema é sermos possuídos por ela. O problema não é você marcar um compromisso, outro, pastor, hoje eu não vou poder ir, tem negócio, cara, legal, não tem problema nenhum nisso. Ninguém aqui é escravo de igreja, você pode sair, marcar um domingo, ir visitar um familiar, viajar, tem que viajar mesmo. Mas, cara, não, Santa Ceia eu não falto, pastor, aí já virou na religião. Já entrou na religião, sabe? Tudo é questão de quê, gente? Prioridade e equilíbrio, é só isso. Você pode ter vida social, eu também tenho. Eu gosto de passear, eu gosto de ir em restaurante, eu gosto de churrascaria. Já tem tempo que eu não vou numa churrascaria, quiser me convidar aí, fica à vontade. Mas eu gosto também de ir à praia, eu gosto de andar de moto, eu gosto de passear com a minha família. Mas eu não vou deixar a minha vida social me engolir a ponto de roubar o meu tempo com Deus e a minha vida com Deus. Você está entendendo isso? Isso é um sinal de maturidade. Segundo, dá tempo? Dá. Vou falar mais um. Segundo, ser insensível diante de críticas ou elogios. Isso aqui é muito difícil, gente. Porque essa palavra insensível é muito forte. Vamos colocar dessa maneira assim, ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. A gente sente. Tá, e é normal, esse negócio de ser insensível é meio complicado, até está assim, né, eu coloquei dessa maneira, mas avaliando bem a palavra, não é bem essa, mas eu e você precisamos ter uma capacidade de administrar isso, essa questão dos nossos sentimentos. Para mim, Luiz Fernando, uma das maiores marcas de maturidade é uma pessoa que sabe lidar bem com os seus sentimentos. Sabe controlar, ela assumiu o controle dos impulsos. É autogestão o nome disso. Ela consegue gerir bem os seus sentimentos. Na hora da raiva ela não explode, ela segura. Na hora que ela é contrariada, ela consegue fazer um filtro legal do que tem de proveitoso naquela crítica. E na hora que ela é elogiada, ela não sobe no balão e fica desse tamanho, eu sou o melhor mesmo, aleluia. Porque o elogio é um grande problema. Sabia que a Bíblia diz que aquele que elogia o seu próximo arma uma rede para ele escorregar? A Bíblia diz que quem elogia muito está preparando uma armadilha para ele cair. Porque às vezes entra na questão do orgulho, o cara fica cheião. Não, que palavra, pastor, amém, eu sei, né? Eu estudei muito. Aleluia, passei noite estudando, já sabia que ia ser uma bênção. Ó, meu Deus, já caiu, já está na mão do diabo. Já está na mão do orgulho do diabo. Tem que tomar muito cuidado com essa questão. Cara, eu fiquei pensando, eu vou fechar com isso, não vou nem para o próximo, eu vou, não sei. Eu vou falar isso aqui. Cara, fiquei pensando, aí pastor Roberto, escuta essa meditação que o Espírito Santo trouxe para mim. O que é o orgulho do homem? Cara, um dia desse estava meditando sobre esse negócio de orgulho e arrogância. Não vem me dizer que você não tem problema com isso, que todo ser humano tem. Fiquei pensando sobre esse negócio de orgulho, né, e tal. Aí me lembrei da passagem do apóstolo Paulo. Porque é legal, ele vem em cima do cavalinho dele, aí de repente Jesus brilha, bum. Ele fica cego, cai do cavalo, sim ou não? Aí levantam ele, bota para cá, bota para lá. Quem és tu, Senhor? Eu sou Saulo. Então eu sou Jesus, está perseguindo, vai para lá. E tal, leva ele para lá. Ele está na casa de um camarada, cego, deitado lá. Aí Deus vai lá e chama quem? Ananias. Aí eu fiquei pensando, Senhor, tu não precisava chamar Ananias. Tu não precisava de Ananias. Ronald, ele não precisava, do mesmo jeito que ele botou cego, ele botava para voltar a ver. Ele podia fazer tudo sozinho. Mas escute, Deus escolheu usar o homem. Deus escolheu trabalhar em conjunto com o homem. É uma escolha dele usar você em tudo que ele te usa. Ele pode fazer tudo sozinho, mas ele quis usar você. Ele quer usar a mim e a você. Ele quer, ele precisa de... Quem está entendendo isso? Aí Zacarias vai lá.
Queria ver se tu estava dormindo. Ananias vai lá, Fabrício. Fala aí, Roberto, ora por ele. O que acontece? Ele volta a ver. Então Ananias curou ele? Quem curou? Mas Ananias orou. Depois batizou ele. Não é legal Ananias participar de um negócio que Deus está fazendo? Não é um privilégio para ele? Então, se Paulo não se torna quem se torna, Ananias não era nem conhecido. Mas não é legal Ananias ir lá e participar daquilo que Deus está fazendo? Não é legal? Agora, tu já pensou se Ananias viu? Eu que orei pelo apóstolo Paulo. Aleluia. Minha oração? Se eu orar, meu irmão, eita mão, que eu já fiz isso, Não é ridículo? Então, isso é o orgulho do homem. Isso é o orgulho do homem, de dizer que faz e acontece, uma vez que quem faz tudo é Deus, e só está usando a gente por misericórdia e graça. Tive essa meditação um dia comigo, mas eu sei que era para mim. Era para eu abrir meus olhos com orgulho. Eu sei, porque o Espírito Santo falou comigo. Estou só compartilhando contigo. Todos nós temos que ter os nossos olhos bem abertos, não porque eu estou fazendo, não porque eu prego, eu ensino, não porque eu sou papá. Cara, tu entrou nesse caminho, já está pronto para cair, porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então tem que ter cuidado com esse negócio de elogio. O apóstolo Paulo era bem maduro, olha o que ele diz: a mim pouco importa ser julgado por vocês, se vocês gostam, se vocês não gostam. Eu sou insensível diante das críticas que vocês fazem, ou dos elogios de vocês. Nenhum tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa em nada, mas nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Paulo não se prendia a isso. Paulo não ficava preocupado com o que pensavam dele em mostrar serviço. Presta atenção, gente. Pessoas imaturas estão sempre em um esforço para serem reconhecidos. É aquele negócio que só faz onde aparece. Só trabalha quando o chefe está olhando. Está errado, gente. Quando fazem algo e o reconhecimento humano não vem, ficam frustrados e... Também, pastor, não está me vendo aqui. Meu patrão não faz nada aqui, não melhora, não me dá um aumento e tal. Cara, você tem que fazer para Deus. Essa maturidade, ser insensível. Quando temos a consciência de quem, olha só, de quem é Deus e daquilo que somos nele, daquilo que a palavra diz a nosso respeito, não ficamos melindrados com críticas e nem envaidecidos com elogios. Essa é a maturidade que eu e você precisamos chegar. O elogio não me envaidece, a crítica também não me arrebenta. Cara, eu vou te dizer, isso é um grande desafio. Eu e você enfrentamos esse desafio diariamente, ninguém está pronto nisso. Porque quando a gente é criticado, a velha criatura quer sair do meu amigo, e quando a gente é elogiado também, segurar isso aqui, é difícil pra caramba, mas é uma baita maturidade. Vocês estão entendendo? E vamos para o último, gente, nessa manhã. Quem é maduro, ele acaba tendo a habilidade, cara, isso aqui é forte. Sai com isso aqui essa manhã. Em tudo que você enfrenta, em tudo que você passa, seja dificuldade, seja coisa boa, Deus está trabalhando a seu favor. Pastor, eu estou sofrendo, é a teu favor. Pastor, eu estou chorando, é para o teu bem. Pastor, eu não queria que fosse assim, é para o teu bem, é o melhor para você. Reconheça, é o melhor para você. Reconheça a soberania de Deus. Ele sabe como trabalha. Se não fosse dessa maneira, ia ser pior. Pensa assim, em tudo que você estiver enfrentando. Deus, quem é maduro tem a habilidade de reconhecer que Deus está operando em tudo. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que são chamados para um propósito, que amam a Deus. Então eu quero contar para vocês em 2 minutos, a história de José. Você conhece, ele teve um sonho, e por causa do seu sonho, ele foi perseguido pelos seus próprios irmãos, foi lançado numa cova, amém? Foi vendido como escravo para o Egito, aonde ele pisava, Deus abençoava José. Trabalha na casa de Potifar,
é injustiçado, a mulher do cara dá mole para ele, tenta agarrar ele, ele sai pela tangente, depois ele é acusado daquilo que ele fugiu, a mulher disse que quem quis agarrar ela foi ele é preso, vai para a cadeia, chega na cadeia, prospera. José está anos e anos aí nessa jornada, acontecendo diversas situações contrárias, um cara fiel a Deus, porque eu quero saber o que Jacó ensinou para José, que não tem culto, José não está indo na igreja, José não está no seu país, não está na sua cultura, e ele foge daquela mulher daquele jeito. Ele tinha tudo para partir para dentro dela, meu irmão. Já estou nessa situação mesmo, Deus permitiu que eu fosse vendido como escravo, e vou te falar mais, hein, se ele já tinha o favor de Potifar, agora com a mulher dele, de repente o negócio ia até melhorar para ele, porque a mulher sabe que ela vai lá falar com o marido, né, não, esse garoto é ótimo, claro que é ótimo, está acontecendo os negócios por trás, né, mas ele não se vendeu, se manteve fiel, foi embora, foi preso, está lá na cadeia, interpreta o sonho de um, interpreta o sonho de outro, acontece conforme aconteceu. Faraó tem um sonho, manda chamar José, José se apresenta, então começa a história dele a mudar, se torna governador do Egito, e começa a entender que tudo aquilo que ele enfrentou tinha. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. José teve a maturidade e a habilidade de reconhecer que em meio a tudo que ele enfrentou, Deus estava operando a favor, não só dele, mas de toda a sua casa. Você olhar para os cenários que podem parecer sombrios, eu terminei, Gabi, podem parecer sombrios, podem parecer desastrosos diante de você, de repente você está se sentindo na prisão, na cisterna, ou você está na casa de um Potifar da vida, querido, está cooperando para o teu bem, está cooperando para o teu bem. Eu quero declarar sobre a tua vida, lá na frente, quando você alcançar o lugar que Deus tem para você, você vai olhar para o plano de toda a história e você vai entender, Deus estava trabalhando a meu favor o tempo todo. Deus trabalha a nosso favor o tempo todo. Então quem tem maturidade espiritual, não fica murmurando no meio de uma dificuldade, não fica reclamando, não fica questionando a Deus, isso é coisa de criança. Quem tem maturidade espiritual, entende que tudo está cooperando para o seu bem. Tudo está cooperando para o seu bem. E começa a adorar em meio à dor, e começa a agradecer em meio à luta, e começa a glorificar pelo resultado, que sabe que está próximo. Características de pessoas maduras: enfrentar o cativeiro com alegria do resultado lá na frente. Fique de pé, vamos adorar esse Deus.